Ainda não está. Ok, já está. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Espero que se encontrem todos bem. Agradeço desde já terem vindo a este evento, que é o primeiro webinar que a Planear está a organizar um ciclo de webinars durante o mês de fevereiro. Este é o primeiro, são sempre às sextas-feiras, às 6 horas. A Planear, como a maioria deve saber, nós somos uma associação de estudantes, um núcleo de alunos do curso de Arquitetura Paisagista da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E o tema hoje é a cidade das bicicletas. Portanto, este tema tem a ver com o livro de uma das nossas convidadas, da engenheira Paula Teles, que é também pós-graduada em Estratégias e Metodologias da Gestão Urbanística e mestre em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano pela FEUP e pela FAUP. Para este webinar, nós convidamos também a arquiteta paisagista Isabel Silva, que também é professora convidada pela Faculdade de Ciências. Primeiramente, nós vamos ter uma apresentação sobre, lá está, a mobilidade leve nas cidades, e depois, mais tarde, vamos ter um momento de conversa em que todos podem colocar as vossas questões, perguntas, vamos ter uma conversa, interagir entre nós e gostaria que, se pudesse ser, colocassem as questões no chat ou então que, quando gostariam de falar, pode ser com os micros, como é óbvio, mas dissessem no chat que queriam falar para eu dar a vez e para ser algo ordeiro. Então, sem mais demoras, passo a palavra à engenheira Paula Teles. Obrigada. Obrigada, e eu agradeço muito o convite que me fizeram e é com muito gosto. Espero que corra bem e que dê sorte a este conjunto de webinars que vocês vão realizar e que seja de um espaço para aprender, para aumentar o conhecimento, mas acima de tudo também para nós nos divertirmos, porque eu acho que nós, nesta altura que estamos todos a ficar um bocadinho malzinho da cabeça, por estarmos todos confinados, também precisamos de contactar uns com os outros e temos necessidade de falarmos uns com os outros. E pronto, agora decidiu-se que é por estas janelas tecnológicas, vai ser mesmo. Por isso é que há um bocadinho fui buscar o meu livro a correr, quando saí daqui da minha janelinha, e estava aqui a mostrar. Portanto, eu penso que esta foi a ideia do convite que me fizeram, do qual agradeço, e vou de imediato tentar partilhar o meu PowerPoint. Não sei se estão a ver neste momento? Ainda não. Sim? Não estão a ver? Ainda não. Ok, então esperem um bocadinho. Ok, estou a ver que estou só um bocadinho. Ok. Só um segundinho, acho que isto vai ser rápido. Agora estão a ver, não é? Agora está, sim. Pronto. Olha bem, eu vou falar-vos hoje um bocadinho da cidade das bicicletas, mas eu entendi que nós deveríamos pegar neste assunto com uma primeira parte. E a primeira parte tem a ver com todo aquilo que é o enquadramento em matéria de mobilidade e de urbanismo, e que está em cima da mesa hoje em particular, e que no fundo é o grande mote para falarmos das bicicletas e da sua relação e do seu impacto nas cidades. E simultaneamente, claro, aproveitar para, de forma muito sistematizada, conseguir desfolhar o livro na parte final. E assim sendo, esta primeira parte eu queria partilhar convosco a preocupação que todos nós estamos hoje a ter face a um mundo que vai ser diferente. E em contexto das novas mobilidades, em contexto da estrutura da mobilidade, que no fundo é ela o canal, eu diria que é o vaso sanguíneo que irriga as células de um corpo, que é a célula cidade enquanto cidade, não é? E aquilo que nós vemos hoje é que, efetivamente, nós vivemos um tempo difícil, um tempo de pandemia, que ninguém imaginava, nenhum de nós imaginava que isto iria acontecer, e então nós que trabalhamos a mobilidade, eu em particular que trabalho há mais de 25 anos, o trânsito das cidades, a mobilidade
integrada e a visão muito holística sobre quem planeia um território para ser mais móvel, hoje deparei-me que, de repente, em 2020, deparamos-nos não com mobilidades planetárias, que era aquilo que nós andávamos a fazer de exercício, mas com imobilidades planetárias. Nós acordamos de repente em março do ano passado e de um dia para o outro nós verificamos que o mundo tinha parado. Imensos parques de estacionamento de táxis nos Estados Unidos, de aviões por todo o mundo, das gôndolas de Veneza, que são os nossos parquinhos onde nós fazemos tantos passeios, e percebemos que, simultaneamente a todos estes modos de mobilidade que estavam parados, as cidades também se encontravam paradas. Pior do que isso, estavam sem ninguém. Veja-se a nossa cidade do Porto, a Praça Avenida dos Aliados, esta praça incrível que está sempre rodeada, cheia de gente e que de repente se apresentava desta maneira, a própria VCI, que é a imagem que está em baixo, quase sem carros, quando nós estamos habituados, infelizmente, a ver a VCI num autêntico parque de estacionamento, congestionado à tarde ou de manhã, a Baixa do Porto, a Baixa de Lisboa, estamos aqui a ver o Terreiro do Paço de Lisboa sem ninguém, ou com tão pouca gente, a própria Times Square em Nova Iorque, portanto, o mundo acordava rigorosamente sem ninguém. E, portanto, nós verificávamos, já tínhamos visto que haviam realidades urbanas que estavam a acontecer nas nossas cidades muito antes do Covid e que nós já estávamos a dar alertas a quem toma a decisão sobre o planeamento das próprias cidades. E quem fala do planeamento das cidades fala da própria paisagem urbana, onde muitos também daqui estão inseridos, sendo arquitetos paisagistas. Nós verificávamos que as cidades estavam bloqueadas. Não esquecer que grande parte das pessoas do planeta hoje vivem nas cidades. Dizem que cerca de 50% da população já vive nas cidades. E também em Portugal, metade da população já vive nesse bocadinho da janela que tomba para a água. E as grandes cidades, como as grandes áreas metropolitanas, seja do Porto ou de Lisboa, verificam, antes do Covid, eram estas as imagens que já verificavam. Ao mesmo tempo, nós percebíamos que as cidades tinham sido construídas muito de forma acelerada nas últimas décadas, em que elas estavam a ser, no fundo, cortadas pelas grandes infraestruturas da mobilidade. Grandes vias rodoviárias estavam a ser construídas, foram construídas nas últimas décadas, nomeadamente em particular em Portugal, a seguir aos anos 80, e elas cresceram e transformaram o território. Elas segregaram territórios, criaram ilhas de territórios, basta que um conjunto grande de habitação foi para a periferia, e a periferia toda alavancada nestas grandes infraestruturas, nomeadamente no entorno dos grandes nós, que são autênticos não lugares, quem estuda Marco Augé, por exemplo, mas que através das vias rápidas conseguiam trocar o sítio do centro da cidade por um sítio periférico, claro, mais barato, claro, muito mais longe em tempo, mas também mais longe em distância, na procura de uma habitação, por vezes, de mais qualidade. Esse tempo foi andando e o que é que nós verificamos? Que verificávamos recentemente a necessidade de inverter todo este urbanismo das grandes infraestruturas. Por isso é que esta via, que é a segunda circular em Lisboa, começava a ter aranhas, que são estas pontes pedocicláveis, que começavam a tentar cozer as margens que outra altura foram desagregadas face a estas infraestruturas, percebendo que era necessário manter alguns trajetos e que estes trajetos mais amigos do planeta, mais amigos da saúde pública, era o andar a pé, o andar de bicicleta, e que se calhar andar de pé e de bicicleta seriam uns minutos se pudéssemos agrafar estes territórios que tinham sido segregados através destas autoestradas que eram criadas. Ao mesmo tempo, nós verificávamos que o grande problema das cidades é que as novas gerações tinham acabado de aprender a viver nas cidades com a experiência de conhecer a cidade através da janela do carro dos pais. Grande parte das pessoas que estão aqui a ouvir, que estão neste momento na universidade, fazem parte desta geração, que são hoje nossos alunos, que gostamos muito, que acreditamos imenso nessa nova geração que está agora na universidade, mas que sabemos que ela teve uma vivência urbana muito diferente da minha ou dos nossos antepassados. A maior parte destes jovens cresceram sempre a ir de casa para a escola realmente no banco de trás do carro dos pais. Essa circunstância e essa vivência
fez com que se criassem alguns problemas, nomeadamente o problema da segurança, o problema do não conhecimento da cidade, da incapacidade de defesa do espaço público, que fez com que grande parte hoje daquilo que são, por exemplo, as taxas de sinistralidade rodoviária, se verifiquem com valores elevados naquilo que é o centro da cidade, justamente segundo aquilo que são os dados, por serem jovens, também jovens, que não experienciaram o andar na cidade e que de repente quando são confrontados com o carro que anda por seu lado também em alta velocidade começam a ter estes problemas. Mas haviam outros problemas e haviam outras tendências do planeta que nos afetavam, a nós que estudamos o planeamento das cidades. Muito recentemente, e já é do vosso tempo, para quem estou a falar mais da geração mais nova, as alterações climáticas começavam a bater cartas. E nós começávamos a ver pela primeira vez em Portugal que as televisões já não apresentavam grandes tufões dos Estados Unidos, nem grandes revoltas temporais nos outros países ou até continentes, mas que eram imagens reais do nosso país. Imagens do Funchal, da Madeira, dos Açores, da Guarda, de Lamego, dos incêndios de Pedrógão, tantas imagens que nos começaram a chegar a casa através dos nossos ecrãs e da nossa televisão que mostrava que alguma coisa estava a acontecer e que o mundo de facto ia ser diferente e que nós tínhamos que tomar uma decisão. Mas havia também outras realidades que nós começávamos a perceber e eram realidades de outra natureza, realidades de natureza social. Começava-se a viver muito tempo. Pessoas viviam até aos 100 anos, mas viviam com qualidade de vida, com mais saúde. Aqui à frente estão dois grandes homens do mundo. Um que sai exatamente do Porto, Manuel de Oliveira, grande cineasta, que começava e morreu, não com 100 anos, mas com 106 anos. E que trabalhou até à altura de morrer. Do lado direito, Oscar Niemeyer, o grande arquiteto que desenhou Brasília, que é património da humanidade, que desenhou imensas peças de arquitetura à escala mundial e que viveu 103 anos a trabalhar. Apenas dois exemplos que aqui vos deixo, que são exemplos muito claros de que também do ponto de vista social nós tínhamos uma pirâmide que estava invertida, sim, mas que tinha novas realidades. E novas realidades que nós, planeadores das cidades, nós que trabalhamos o espaço entre os edifícios, em particular, se estivermos a falar de pessoas, técnicos que trabalham mobilidade urbana ou arquitetura paisagística, se estamos a falar deste espaço entre edifícios, que nós tínhamos de ter novas atitudes. Porque pessoas que com 100 anos, mesmo andando na rua, elas têm outras capacidades de mobilidade e nós tínhamos que ter isso em atenção nos nossos projetos. Estávamos a falar, portanto, de quê? Do direito à cidade, que era algo muito relevante, algo muito apaixonante, eu diria, a todos que nos estão a ouvir, que foi exatamente a grande área que me tem ocupado estes meus 25 anos profissionais, que é dentro do urbanismo, dentro da mobilidade, pensar com muito pormenor, com muito cuidado, aquelas pessoas que não têm mobilidade igual, que não têm a mesma capacidade de mobilidade, pessoas em cadeiras de rodas, pessoas cegas, pessoas com outros tipos de incapacidades ou de deficiência, pessoas idosas, mais com carrinhos de bebés, mulheres de tacão alto, crianças, todas estas pessoas fazem parte de um conjunto que hoje chamamos de cidadãos mais vulneráveis. E a cidade e a paisagem que nós construímos todos os dias tem que ter presente estas diferenças. E, portanto, era este o último, ou diria eu, se calhar o primeiro, aspecto que nos preocupava e que me preocupava a mim fundamentalmente quando planeio as cidades e quando desenho cidades. Ora, face a este enquadramento de natureza social, de natureza cultural, de natureza física, nós procurávamos soluções, procurávamos novas mobilidades. Nós percebíamos que estávamos a viver um mundo já de transição energética e que as cidades tinham que ser mais inteligentes e mais sustentáveis. Falávamos de smart cities e falávamos de uma era digital. E estávamos a tentar, há uns anos atrás, e eu também na mobilidade e no desenho da cidade, a incutir estas possibilidades de nós acionarmos estes mecanismos tecnológicos para termos cidades mais próximas dos cidadãos, através de smartphones, de telemóveis, estarmos todos em rede. E estas redes serem redes integrantes, que formam as redes da mobilidade. Saber que podemos ir de transporte público, mas que sabemos que quando saímos do transporte público podemos apanhar uma bicicleta,
que seja pública também, ou partilhar um veículo, ou entrar num ferryboat, ou entrar num metro, sistema de metro, ou simplesmente podermos comunicar com outro tipo de situação e também utilizar outro tipo de tecnologias para nos dar indicadores, para nós podermos planear, para nos medir o ruído, para nos medir o ar, para nos medir a qualidade do ar. E, portanto, nós estávamos a fazer trabalhos muito interessantes em termos de mobilidade. Estas são as guias, são as bicicletas de Lisboa, que já estavam há anos a ser implementadas, todos os anos estavam a tentar ser melhoradas, para tentar colmatar aquilo que era já a necessidade que nós víamos de fazer uma mudança muito rápida daquilo que é a nossa pirâmide super rígida de andar de automóvel, automóvel, automóvel para tudo, mesmo para as pequenas locações. E então as bicicletas começavam a surgir. Havia dois tipos de soluções, as soluções das bicicletas conventuais, no fundo as convencionais, peço desculpa, que são as bicicletas que nós podemos utilizar todos os dias e que nós compramos em qualquer lado e que não precisam de ser carregadas, que levamos para casa, pomos na nossa garagem ou simplesmente na nossa varanda. Mas também outra possibilidade que seriam as bicicletas públicas, e bicicletas essas sim agarradas ao sistema tecnológico, que nos indicam onde é que elas estão, quantas é que são, para onde é que elas podem ir, quanto custam eventualmente, se for o caso disso, e de maneira que elas estão agarradas a um sistema mais complexo e mais integrante de outro tipo de mobilidade. Nos anos muito recentes surgiram, por exemplo, como sabem, as trotinetes. Foram muito contestadas no mundo inteiro, porque elas apareceram de repente, em particular eu diria no fim de 2018, início de 2019, nós estávamos com imensos problemas de trotinetes, e problemas porquê? Porque as trotinetes começavam a ocupar as nossas cidades fora dos sítios que nós queríamos, entraram nos passeios, havia acidentes com peões, e começou a ser muito moda. E então, por exemplo, a cidade do Porto teve... aliás, foi pioneira a nível nacional, de dizer não queremos trotinetes enquanto elas não estejam organizadas no espaço público, o espaço público é tão pouco e nós não queremos que elas venham causar acidentes, em particular aos peões. Então estivemos a encontrar espaços, e fui eu que coordenei este projeto, de encontrar espaços na cidade, fizemos o design apropriado e chamámos de pontos de partilha para ficarem aqui algumas bicicletas ou também algumas trotinetes. A verdade é que quando este equipamento foi colocado no território, em que estava a haver imensos interessados, nomeadamente empresas para trotinetes, para desenvolverem startups que estavam a querer entrar no mercado, começámos com a pandemia. Aliás, foi em março de 2020 que começou a cidade do Porto a desenhar no terreno este projeto. E, portanto, ele está, praticamente, eu diria que tem tido pouco sucesso, quase nenhum, porque a cidade ainda não encontrou nenhuma estabilidade do ponto de vista da sua vida, mas eu espero que, muito em pouco tempo, nós possamos começar a trabalhar. E gostava de vos apresentar alguns dados dos padrões de mobilidade. O que é que são estes padrões de mobilidade? São os tipos de mobilidade que as pessoas utilizam. Como é que as pessoas se deslocam no seu dia-a-dia? E como é que fazem essa relação com o próprio território e com a própria cidade? Ora, aquilo que eu vos posso dizer, com muita pena minha, muita tristeza, é que ao longo das últimas décadas, em particular, naturalmente do último século, nós tivemos um crescimento da utilização do automóvel, e foi o automóvel que dominou a esfera toda da mobilidade. Ele era claramente o rei da mobilidade urbana, e os outros modos, andar a pé, andar de bicicleta, o transporte público, os trolleys, os tramways, seja o que for, estavam no território em percentagens muito reduzidas. Aquilo que era um trabalho de engenharia de tráfego. De resto, se me permitem, de onde eu venho, eu sou engenheira de tráfego, formada aqui na Faculdade de Engenharia do Porto, comecei a minha vida profissional a arrumar carros. Não era arrumadora, era arruadora, encontrar espaço numa rua para arrumar o automóvel, colocar o automóvel no sítio certo, para as pessoas também já terem possibilidade de ter passeios, de ter possibilidade de caminhabilidade. Aquilo que se verifica hoje, e bem, é que depois deste enquadramento que eu vos mostrei, de todas estas novas problemáticas que se colocam todos os dias a quem planeia e projeta as cidades, nós percebemos que ele tem que perder esta predominância, ele tem que deixar de ser rei, ele tem que ser um veículo como os outros. Não vou dizer menos, mas como os outros. Tem que estar a par das prioridades dos outros veículos. E, portanto, há aqui realmente uma mudança muito grande no paradigma da mobilidade, naquilo que são as principais locações, casa, trabalho e casa-escola. Se compararmos com várias cidades da Europa, em particular,
Nós verificamos que há muitos anos, Copenhaga, por exemplo, como vocês sabem, conhecem, na Holanda, não, peço desculpa, na Dinamarca, a Copenhaga, também da mesma maneira que Amsterdão, tem como primeiro modo de mobilidade o andar de bicicleta. 62% da população que se desloca em Copenhaga desloca-se de bicicleta, para motivos casa-trabalho, casa-escola. 21% desloca-se em transporte público, 9% em automóvel e 8% de modos de andar a pé. Se formos para Barcelona, e Barcelona é das cidades fantásticas que nós gostamos muito de ouvir falar, e quem planeia cidades nunca pode ignorar essa cidade, vejam só a estrutura da malha que ela tem, portanto uma cidade completamente planeada naquilo que é a sua área central. Nós temos o primeiro modo de mobilidade, é o transporte público, andar de autocarro, por exemplo, e depois é que temos o segundo modo, andar a pé e andar de bicicleta, e o terceiro modo é que é o andar de automóvel. E, portanto, reparem que o desenho do espaço público, que vocês veem nessas duas imagens, é um desenho, não são estradas, são ruas, e não são caminhos para andar carros de forma acelerada, não, são ruas que têm áreas de carros, ou não, que da direita já estamos a falar das rampas que não têm, mas que pode ter bastantes modos de transporte, mas onde há claramente áreas de estadia, áreas de poder estar sem ser no automóvel. Se nós olhamos para a mobilidade urbana em Portugal, o que é que nós vemos? Vemos este colapso. Vemos que o primeiro modo de transporte é andar de automóvel. A média do nosso país é de 63%. Mas aquilo que eu vos posso dizer é que mesmo temos grande parte de municípios pelo país inteiro em que chega aos 80%. Nas áreas metropolitanas do Porto, por exemplo, também está nos 67%. Portanto, os municípios, de maneira geral, eu até diria que andarão na ronda dos 70%. Há aqui uma queda acentuada para 63%, devido às grandes áreas metropolitanas, que por ter mais irrigação de transporte público, têm, portanto, um valor residual que vai para o transporte público e não está no automóvel. Em segundo modo, temos o transporte público, mesmo assim com um valor muito mais baixo, o andar a pé em terceiro e o andar de bicicleta com muita ajuda chega a 1%, porque na realidade nem chegaria a 1%. Portanto, posto isto, o que é que nós verificamos? Fomos verificando ao longo do tempo que a mobilidade urbana e a forma como nós nos deslocamos se relacionava muito com a saúde pública. Nós verificamos há muitos anos, nas cidades mais orientais, na China em particular, que já havia há muito tempo pessoas andarem de máscaras na rua. Aliás, nós víamos no próprio turismo, quando alguns vinham para cá, vinham de máscara. Estavam habituados a esses problemas, nós não tínhamos cá essas radiografias, mas tínhamos. Esta imagem que eu tenho aqui é uma imagem que eu tirei numa feira que fui apenas a Madrid, onde vi pessoas de manhã andarem já de bicicleta e de máscara. E aquilo que nós fomos percebendo há pouco tempo atrás, eu diria, eu em particular há mais de 5 anos, fui percebendo que havia uma relação muito direta entre os modos de mobilidade e aquilo que eram os problemas da saúde. E, portanto, percebemos que o uso excessivo do automóvel estava relacionado com a emissão de gases poluentes e que os efeitos dos transportes na saúde e no ambiente eram imensos. Havia muita poluição atmosférica, havia emissões de gases poluentes, produção de ruído, redução de oportunidades para a atividade física, verificava-se consumo cada vez mais de espaço público para outras questões, nomeadamente construir, e cada vez menos verde. Uma grande fragmentação da biodiversidade, enormes congestionamentos, enormes acidentes rodoviários e, portanto, era algo que nos preocupava muito e que já vínhamos a estudar há um tempo atrás. De resto, posso-vos dizer que aqui na Universidade do Porto, já há muito tempo, desde o ano 2000, alguns geógrafos da Universidade do Porto estudam e fazem relações diárias com medições de dióxido de carbono na VCI e com entradas diretas no Hospital de São João de pessoas com, designadamente, bronquite asmática, com asma, com cancro do pulmão, com rinite, e hoje percebeu-se que também a Parkinson, o Alzheimer, a pneumonias, AVCs, também derivavam em parte deste excesso de dióxido de carbono que anda na atmosfera e que provoca mortes. A poluição atmosférica mata mais de 5,5 milhões de pessoas por ano, ou melhor, matava, isto em 2019. Estes dados que eu tenho aqui são de 2019. A poluição atmosférica, em 2019, já matava 600 mil crianças por ano. Vejam, nós vamos ter dados agora, quando surgir a pandemia, não é? Muito diferentes, mas isto mostrava de facto que nós tínhamos que ter uma atitude
diferente, que nós tínhamos que apostar no planeamento. Eu esta semana ouvi dizer, alguém na televisão, que nós em Portugal estávamos muito mal, tínhamos o maior problema de Covid do mundo, vocês têm ouvido falar, e que tínhamos também um Covid muito particular, que era o Covid por ausência de planeamento. E eu acho que é exatamente isto. Nós temos que perceber que vivemos num país com muito pouca prática de planeamento urbano. Aliás, veja-se a pouca utilização ou a pouca, capacidade que houve este tempo todo de se trabalhar pouco em equipa e de integrar muito pouco a arquitetura paisagista, na minha opinião, teve a ver exatamente com esta ausência de planeamento, em que se era tudo feito ou por engenheiros ou por arquitetos, e pouco com uma visão muito mais multidisciplinar. Hoje não é mais possível trabalhar dessa maneira. Nós temos que perceber, já não era antes, e eu já não trabalho assim desde sempre, mas acredito que neste momento, depois da pandemia, que estas palavras-passe, que é humanização e a descarbonização, estas duas palavras-passe vão ser fundamentais para as equações futuras. Nós temos mesmo que devolver mais espaço público aos peões, e nós temos mesmo que mudar os nossos modos de mobilidade. E é por isso que há muito tempo venho a escrever, e quem for ao Google e colocar o meu nome, é muito fácil encontrar e gostar desta matéria, vai encontrar inúmeros artigos de jornais, de revistas, artigos científicos, artigos internacionais, uma panóplia enorme de reflexão que eu venho a fazer há muito tempo, também de forma de edição, tenho vários livros sobre o assunto, que mostravam e que mostram, porque continuo a dizer o mesmo, ainda não vejo nada diferente, com muita pena minha, já estamos em 2021 e eu gostava de estar em 2021 já com algum pensamento diferente da primavera de 2020, e não, infelizmente não. Nós já saímos da primeira vaga, já tivemos a da segunda, que foi quase que mal se deu, mas já estamos na terceira e infelizmente ainda há muita coisa para fazer e há uma ausência, uma negligência muito grande no planeamento da mobilidade, que deve estar muito articulado com o planeamento urbanístico, naturalmente, ou do território, em que eu vou chamando que eu entendo que o planeamento da mobilidade é o colete salva-vidas. Só pode ser o colete salva-vidas. Nós, para salvarmos vidas, nós temos neste momento pessoas que são salva-vidas, são os médicos e quem está na saúde. Mas se nós não fizermos nada a montante, vamos continuar a estar a trabalhar infinitamente, porque vai aparecer mais uma vaga, depois mais um tipo de Covid, depois mais um tipo de mais uma pandemia, mais outro tipo, e vai continuar assim, porque nós temos que ir à fonte cortar o problema. E se o problema tem a ver com o excesso de carbono na atmosfera, grande parte tem a ver com isso, e se a mobilidade é responsável por um terço do problema das emissões, são as emissões, a indústria e a questão doméstica, então nós temos que cortar a montante, arrasar com todas as emissões. E se nós temos que arrasar com as emissões, nós temos que mudar as nossas políticas da mobilidade urbana. Nós temos que trabalhar a mobilidade urbana sustentável. Nós temos que perceber que temos que mudar a qualidade do ambiente urbano. Temos que mudar mesmo a qualidade do ambiente urbano. E para que isso mude, nós temos que estudar, temos que planear. Estudar e planear é um exercício que dá trabalho, é um processo que dá trabalho, mas sem ele ser feito não é possível ter medidas. As medidas que se façam sem planeamento são medidas avulso. Nós precisamos realmente de estudar o território e a demografia, os padrões de mobilidade urbana, que foi aquilo que há bocadinho vos mostrei, de que forma é que as pessoas e as cidades se movimentam, se deslocam de um ponto para o outro, de que forma é que nós podemos mudar esses tipos de modos de mobilidade que sejam menos amigos do ambiente, de que forma é que vamos introduzir os modos pedonais, e estes são os nossos primeiros modos a apostar, de que forma é que vamos introduzir a acessibilidade universal, ou seja, de que forma é que nós vamos incluir dentro da nossa mobilidade pedonal as pessoas diferentes, as pessoas mais vulneráveis. Vejam também agora para onde é que começou a pandemia, quais foram os ataques mais profundos, foram as pessoas mais vulneráveis, mais idosos, como sempre. Portanto, de que forma é que vamos também introduzir as ciclovias e o andar a pé e o andar de bicicleta, e que se chama isto de modos suaves. De que forma é que nós vamos mudar nas políticas dos transportes públicos, porque nós percebemos que os transportes públicos também ainda são um meio da exclusão, não é? Ainda definimos classes sociais, quem anda nos transportes públicos e quem anda de carro, e não é assim que se vai poder trabalhar, nós todos vamos ter que trabalhar de forma integrada e todos vamos ter que utilizar os modos diferentes de transporte, e não queremos que a mobilidade seja o grande motor de segregação social. Temos que estudar por isso também os interfaces, também as intermodalidades, os estacionamentos, a logística urbana. Vejam a importância da logística. Hoje a forma como estamos em casa, chegam os alimentos à nossa casa. Eu espero que esta pandemia também nos ensine a trabalhar a logística urbana e a micrologística. Muitas coisas podemos comprar realmente por online.
e podemos chegar a casa com elas. E, portanto, isto também há de mudar a própria logística urbana. A segurança rodoviária morre-se muito em Portugal. Esta semana eu faço parte de uma Comissão Nacional de Segurança Rodoviária, continuamos nos níveis piores da Europa. Somos o país com mais mortes por ano, mais mortes em ambiente urbano. Portanto, temos que atuar onde? Na circulação viária. Temos que fazer com que as nossas estradas passem a ruas. Por isso, claro, vamos ter que sensibilizar. Hoje estamos aqui numa ação de sensibilização, claro que numa ação de formação, e também na esperança, e esse é o meu objetivo de aceitar estar neste webinar, é fazer com que todos que estão desse lado a ouvir-me, cada um à sua maneira, nas suas diferentes profissões, possam ser peças do nosso puzzle para uma mudança de atitude. Nós queremos voltar a uma era, eu diria, antiga. Nós não queremos continuar a estar no planeamento da primeira geração, que foi a geração que eu tive, que existia quando eu estava na faculdade. Eu na universidade, e quando fui para a universidade para a engenharia, era muito na ótica de fazer estradas. E eu deliciava-me ver as estradas e construir estradas, e até tinha familiares engenheiros que construíam estradas, e sempre pensei que ia trabalhar nessa área. À medida que fui crescendo, fui percebendo que, afinal de contas, as estradas estavam a ocupar lugares, muitos deles estavam a enterrar linhas de água. Quantos rios foram enterrados? O Porto é um caso desses, temos os nossos rios enterrados. Se forem à Arca d'Água, conseguem entrar num túnel que há lá e vão ver a quantidade de rios e ribeiros que está tudo enterrado. Temos cidades que foram enterradas praticamente, ou melhor, linhas de água. E vejam depois os problemas que aconteceu no Funchal, quando foi aquelas quedas enormes no alto tempo, que foi aquelas levadas que levam tudo. Porquê? Porque a terra não respira. E neste caso, quem me está a ouvir, arquiteto paisagista, sabe muito melhor do que eu os danos que nós, engenheiros civis e muitos arquitetos, têm feito no mundo inteiro ao serem os criadores destas grandes infraestruturas que foram destruindo as nossas veias, que eram as linhas de águas e que agora ficaram impossibilitadas de se regenerar, e que se calhar grande parte desse trabalho está a causar também estes problemas. E portanto a nossa terceira geração dos planos é justamente o contrário, é fazer o contrário. É onde tinha grandes ferrovias, tornar a fazer o quê? A terceira geração quer fazer mais parques, onde nós tínhamos autoestradas. Nós estamos a levantar autoestradas, vejam a Coreia do Sul, e estão a voltar a criar os canais de água que estavam lá por baixo. Ou até em muitas zonas como Budapeste, onde eram túneis, esses túneis estão a ser tapados e estamos agora a fazer ruas à mesma cota, porque para que é que eu quero um túnel? Reparem, nós temos um túnel em Lisboa, um túnel muito grande, que é aquele túnel do Marquês. Nós já estamos a perceber que aquele túnel vai ser para tapar em pouco tempo, porque a cidade não vai aguentar, já não está a querer carros no centro, não interessa ter um túnel com 3 faixas de rodagem, com 4 faixas de rodagem. Portanto, nós queremos tapar e fazer praças e fazer ruas e criar este tipo de terceira geração de planeamento, que é uma geração não voltada para as infraestruturas, não voltada para os layers das infraestruturas, mas voltada para o desenho urbano de pormenor, como motor da qualidade de vida do ambiente urbano. E isto porquê? Isto não surge por acaso. Isto surge porque, se nós pensarmos, grande parte das nossas locações realizadas, e 60% das viagens realizadas em todo o mundo, elas têm menos de 6 quilómetros. Isso significa, portanto, que na maior parte nós andamos de carro, não é para andar 20 quilómetros, nem 50, não é para o fim de semana ir à casa de familiares que moram noutras cidades, não. Nós usamos carro para andar 1 quilómetro, para andar 2 quilómetros. E esses pequenos quilómetros devem ser utilizados para outros modos de mobilidade, onde nós chamamos os modos suaves. É exatamente aqui que está esta reflexão. E sobre estas ideias, muitos livros existem que eu gostava que vocês lessem. E estou a falar para pessoas que gostam de planeamento das cidades, que gostam de se falar sobre as cidades, que gostam sobre a paisagem urbana, que gostam de arquitetura, que gostam de organização das cidades, que gostam de políticas urbanas. Sejamos nós estudantes, técnicos das autarquias, técnicos do poder central, técnicos do privado, todos nós deveríamos ler alguns destes livros de autores fantásticos. E eu deixo-vos aqui alguns, modéstia à parte, claro que não podia deixar de ser, os 3 de baixo são meus. Os 3 de cima são de outros autores, como por exemplo Jaime Lerner. Jaime Lerner ofereceu-me este livro, é o último livro dele, pessoalmente, vive em Curitiba, foi arquiteto, foi presidente dos arquitetos mundiais, presidente
de várias entidades, foi prefeito de Curitiba, trabalhou no governo do Brasil. Ele escreveu que quem cria nasce todo dia. Ele tem hoje já alguma idade, deve andar uns 70 e tal anos, ainda vai todos os dias ao ateliê dele, e ele deixou um pensamento enorme sobre o planeamento das cidades que eu gostava que vocês pesquisassem, muito nesta ótica das cidades mais amigas, as cidades mais livres, mais amigáveis, mais verdes, não é? O Gell é outro autor, o Jean Gell, fantástico, que fala sempre das cidades na ótica das pessoas, e é isto que nós precisamos nesta era que estamos a ver o Covid. Nós temos é que transformar as cidades que estão lá fora, e estas faixas de rodagem que vemos das nossas janelas, que estão hoje paradas ou com pouco trânsito, que são 3 ou 4 faixas, tem que passar uma ou duas, para que as outras sejam áreas de peões, áreas de corredores verdes e ecológicos, e áreas para andar de bicicleta. O Pedro Ribeiro da Silva é um colega meu, que fez um livro, que lançou este livro, Do Fim do Mundo ao Princípio da Rua, fantástico, sobre o planeamento da mobilidade urbana sustentável, no fundo sobre aquilo que eu estou aqui a falar, e é um colega com quem eu trabalho, e que eu gostava que lessem também, para quem gosta de desenhar cidades e encontrar mais espaço dentro, entre os edifícios. E depois, pronto, tanto a cidade do desejo como os desenhos das cidades, como a cidade das imobilidades, em que falo na ótica muito das pessoas mais vulneráveis, que são todos eles manuais para quem gosta de desenhar e planear as cidades, terminando, e só trouxe estes 3 para não encher muito, outro livro que é agora o que eu vou falar de seguida. Posto isto e falando agora noutra escala, que não é a escala já da mobilidade a nível do planeamento, mas a escala do desenho urbano, eu entendi sempre que nós temos estas 2 vertentes. Quando estamos a trabalhar no terreno, e eu trabalho no terreno em várias câmaras municipais e várias cidades também lá fora, nós temos que primeiro fazer o plano e depois temos que trabalhar o desenho urbano, ou seja, de que forma é que vamos implementar o plano. Vejam que é nada mais do que isto, ou seja, o plano cria as grandes ideias, as grandes estratégias, as grandes medidas, e depois nós temos que executar. E o que é que nós, no fundo, vemos nas grandes cidades? É que as praças, que hoje são praças pedonais, que vocês conhecem como praças pedonais, elas já foram praças de carros. E assim sempre, foi assim sempre. E esta deslocalização de mobilidade é isto que nós queremos replicar para as grandes ruas e para os grandes atravessamentos. E é exatamente isto que nós temos que fazer. Está aqui, tínhamos esquecido, está aqui o Jaime Lerner, aqui comigo quando me entregou o livro e eu quando ofereci o outro meu, e que tem realmente vários livros como este livro sobre urbana acupuntura, sobre planeamento tático, como partir de intervenções a curto prazo, com baixo custo, como transformar o território também a longo prazo, e ao mesmo tempo como é que nós podemos trabalhar rapidamente uma cidade amigável, sem a pressão dos automóveis. E aqui, quando nós falamos sem a pressão dos automóveis, é como é que nós vamos retirar os automóveis e colocar mais os motos suaves. E aqui entra muito o trabalho do arquiteto paisagista. Daí que eu fiquei muito contente quando fizeram este convite, porque eu gosto muito de trabalhar com arquitetos paisagistas. De resto, a minha equipa, 50% das pessoas são de facto paisagistas. Este é um trabalho que o meu escritório fez, peço desculpa, em Vila Moura. Vila Moura no Algarve, quem conhece, é um lugar, não é cidade, é um lugar de quarteira. Quarteira é freguesia, Loulé é o município, mas todos nós conhecemos como uma área muito bem trabalhada, muito bem desenhada, com grandes qualificações urbanas, em que o verde está sempre presente, a paisagem é fantástica, e portanto é um sítio onde eu tenho tido a sorte de trabalhar, mas que também foi resultado de uma era dos anos 80, que era tipo um resort para as pessoas que tinham dinheiro, e que iam para lá passar férias. Hoje não é esse o objetivo de Vila Moura. Vila Moura quer se apresentar como um lugar de vivência urbana, um lugar onde se vive, onde se mora, onde se trabalha, mas também onde se passa férias, e portanto nós estamos a requalificar há mais de 12 anos, de forma gradual, sempre que forem lá e virem obras novas, são da minha empresa, da MPT, e nós estamos a transformar e a tirar carros. Todos os dias estamos a tirar carros de Vila Moura, estamos a pegar nos grandes parques de estacionamento e estamos a fazer grandes calçadões, inserir áreas mais urbanas. Este calçadão está aqui depois, que tem em cor amarelada, ainda não tem as árvores, mas vai ser esperemos que este ano, isto foi exatamente no dia que terminou a obra, esperemos que passe a ter
um corredor verde muito mais reforçado. Ele próprio vai ligar a uma área que é o miolo dos hotéis que nós hoje estamos a planear e estamos a desenhar um parque verde, um pequeno Hyde Park no centro de Vila Moura, onde hoje está apenas um estacionamento de quase 1000 automóveis e onde vão desaparecer para ser um parque, e portanto é essa a transformação que nós vamos dando. Mas há outras áreas, outros trabalhos da acupuntura urbana. Vejam o que é a Rua Cor-de-Rosa em Lisboa, a rua que era uma rua muito má, com droga, com prostituição, de grande insegurança, e que o desenho de apenas umas pinturas, um design urbano, transformou rapidamente, deu-lhe nova cor, deu-lhe novas formas urbanas, novas vivências urbanas, e onde hoje não que estamos em Covid, mas antes do Covid eram estas as imagens que nós tirávamos. E a Câmara do Porto, a Câmara de Lisboa, no ano Covid, cria mais outras ruas com esta linguagem, cria as ruas azuis, onde coloca vários discos nos pavimentos, que se chama A Rua é Sua, e começou a transformar mais ruas. Porquê? Porque precisamos de mais área pedonal para o desconfinamento. Nós temos que caminhar na rua, andamos de máscara, e portanto estamos a aproveitar-nos desta pandemia, e muito bem, para ver se tirarmos dela grandes oportunidades de requalificação urbana. E temos feito isto. Esta imagem que está do nosso lado, no canto superior esquerdo, é uma imagem que eu trouxe de Nova Iorque, daquilo que é o guideline de Nova Iorque. Acho que também é outra referência de um trabalho incrível, onde passava um caminho de ferro à cota alta dos edifícios, onde hoje é um parque verde de estadia. Do lado direito é a nossa equipinha, no fim da obra, pegando muito na mesma ideia de criar espaços em Vila Moura, que foi aquela que eu apresentei há bocadinho, onde estamos a fazer bancos de jardim para a estadia, para nós apanharmos sol, para nós contemplarmos o espaço livremente. Tudo aquilo que nós estamos ansiosos para fazer, que é exatamente usufruir do território desta maneira. Daí que esta escala urbana e esta escala humana é absolutamente necessária. E este é um projeto que também estamos a trabalhar, o projeto está para arrancar para lançamento de obra, que é a Praia da Barrinha em Mira, em que era a praia mais importante dos anos 50 e 60, em que aquele elemento de referência vermelho existia lá como grande salto, já tive uma branca, esqueci-me o nome, era o trampolim para os saltos para a ria, vamos chamar assim. Não está lá, desapareceu. Nós vamos novamente colocá-lo e vamos criar uma nova área de ria, que seja uma piscina alargada dentro de um grande círculo, que é um passadiço para andar a pé e andar de bicicleta, e toda esta área muito próxima da praia, que tem a praia nas costas, porque é uma lagoa no seu interior e a parte do mar nas costas da lagoa, ser uma nova área de usufruto, de estadia, uma nova área de lazer, de contemplação, de descanso, muito, muito ligada à natureza, porque é uma área de reserva ecológica muito importante, e onde tivemos um gosto enorme em fazer este projeto, e acredito que também vai ser um projeto muito importante, porque também estamos a trabalhar a nível do ecossistema, portanto, dos lagos, das linhas de água, etc. Portanto, dar-vos aqui a nota, como estão a ver, que este momento de Covid veio trazer grandes alterações. Milão, na semana 20 e tal de março de 2020, apresentava o The Guardian estas imagens da correria desenfreada que era a cidade de Milão, estar de repente sem automóveis e aproveitar urgentemente, naquele instante, para reduzir tapete. 4 faixas de rodagem iam passar para 2 e todas as outras áreas de peões de estacionamentos ou de faixa de rodagem mais adjacentes aos edifícios tinham que passar para modos suaves. Mas não era só, o Porto fazia o mesmo. E o Porto aproveitou muito bem essa oportunidade. E nós estamos a continuar a trabalhar no Porto para que estas medidas Covid, que foram medidas táticas, de planeamento tático, a cultura tática, com poucas obras, não muito interessantes do ponto de vista da paisagem urbana, por causa dos seus materiais, porque foi pilaretes e pilaretes, mas o que nós quisemos foi o quê? Foi que a cidade pudesse aproveitar esta oportunidade para ensinar aos cidadãos que nós poderíamos ser mais felizes a estar no espaço público, que as crianças poderiam voltar a brincar na rua e que a cidade podia ser um ginásio ao ar livre. E nós acreditamos que este é o caminho e nós gostaríamos muito que fossem aproveitadas estas oportunidades de Covid para impulsionar nesta tendência de desacelerar o abuso do automóvel, indo ao encontro
encontro de outras formas, outras expressões de mobilidade. E, portanto, Lisboa fez a mesma coisa, começou a disparar ciclovias, estamos a desenhar várias ciclovias, Lisboa está a fazer ciclovias, está a fazer uma rede muito grande, que é Lisboa pós-Covid, está a querer resgatar espaço ao automóvel para o peão. Mas há aqui algo muito importante em Barcelona que está-nos a dar grandes alegrias e nos está a motivar como modelo para fazer várias intervenções, e eu próprio estou já a fazer aqui em Portugal, em várias cidades, em matéria de planeamento, que é pegar nestas quadrículas, que são esses grandes super blocos que existem, como sabem, em Barcelona, onde nestas quadrículas, todos os modos de mobilidade podiam circular, e agora não. Vamos fazer umas grandes quadrículas, são os super blocos, em que o modelo é, lá dentro, estas linhas azuis, já não vai haver carros, só entra carro para cargas e descargas. Portanto, passamos de um modelo que era o modelo tradicional de todos os modos possíveis, a um modelo que são os super blocos neste momento, em que só entra estritamente lá dentro dessas áreas, aquele que seja o tráfego que nós queremos. Nós estamos a fazer isso cá em Portugal já em vários sítios, em vários bairros em particular, em várias áreas de estrutura urbana, de morfologia urbana muito idêntica, e estamos a chamar as zonas de acesso condicionado ao automóvel, portanto tem pilaretes nas entradas e só entra quem nós queremos. Mas Barcelona está neste momento a fazer mais. Aquele cruzamento que está ali a vermelho na fotografia do lado esquerdo, é um cruzamento entre linhas, portanto entre linhas azuis, são os cruzamentos que eles vão fazer parques neste momento. Neste preciso momento estão-se a fazer os projetos, eu estou a trabalhar com uma equipa de Barcelona, fazer os projetos para se plantarem árvores, inclusivamente bancos e apoios de mobiliário urbano, para que esses grandes cruzamentos, que lá ainda tivemos a sorte, que não são cerrados, porque eles são cortados, se forem ver, eles são cortados naquilo que é o seu edificado, são cortados lateralmente, quase em forma de hexágono, temos mais possibilidade de fazerem pequenos parques, são pequenos parques de proximidade. E, portanto, é este o grande desafio. A cidade das bicicletas entra neste enquadramento todo. Aliás, a cidade das bicicletas foi apenas um grito, e eu ontem já referi aos colegas que estão a organizar o Binar, foi um grito meu, simplesmente perceber que quando nós planeamos as cidades e quando nós projetamos as cidades, temos duas responsabilidades. Temos a responsabilidade técnica, naturalmente, mas também temos a responsabilidade do legado de conhecimento adquirido ao longo de um percurso. Ao longo de mais de 10 anos, projeto de cidades e 25 planeios de cidades. E esses 10 anos de projeto de cidades permitiam-me, com muitos arquitetos, fazer o meu caderno interno da empresa, na ausência de outro nível do Estado. Nós não temos gramáticas, não temos manuais, não temos tabelas que nos permitam desenhar na escala 1 aquilo que devem ser as ciclovias. E de repente nós percebemos que Portugal inteiro estava a começar a desenhar ciclovias, até porque os fundos comunitários vêm nesse sentido. E então só tive uma possibilidade, foi pegar e dizer, não, vou partilhar esta minha informação. Eu vou partilhar esta informação com todas as pessoas que queiram ler este livro. Porquê? Porque não é verdade dizerem que Portugal não tem hábitos, não tem hábito cultural de andar de bicicleta. Não é verdade. Copenhaga, Amsterdão, o norte todo da Europa, também não tinham o hábito de andar de bicicleta. Às vezes nós dizemos assim, agora vão pôr ciclovias aqui, nós não estamos habituados, nós não temos essa cultura, isso é lá no norte. E sabem porquê? Porque morreu num ano muitos meninos atropelados com automóveis. E os pais revoltaram-se, fecharam as escolas, fecharam as ruas e disseram, não, stop, nós não queremos mais ter uma cidade tão agressiva e com tantas vidas a serem colocadas em causa. E foi a partir desse momento, no movimento social completamente saído da população, das cidades, desorganizado, foi nesse movimento, no fundo, de grande preocupação, que surgiu a vontade expressa dos cidadãos passarem a utilizar outra coisa que não fosse andar de carro, para aqueles que eram os movimentos muito curtos de cidades também, com essa possibilidade. Ainda por cima, como sabem, chove. Portanto, Copenhague e Amsterdão não tinham cultura de bicicleta, é só verem a história. É uma cultura muito recente, uma cultura de 40, 50 anos. Pontevedra não tinha cultura de andar de bicicleta nem de andar a pé. E vocês vão aqui à Galiza hoje a Pontevedra e vem um grande centro comercial ao ar livre e não vê ninguém de carro no meio da cidade. Mas Curitiba também não tinha a cultura do transporte público. E hoje, se forem a Curitiba, veem que toda a gente anda em transporte público. Porquê? Porque, como há bocadinho viram, Jaime Lerner apostou no transporte público de massas.
deu-lhe qualidade, deu-lhe conforto, deu-lhe segurança, deu-lhe muita frequência. Eu estive em Groningen há 2 anos atrás. Groningen lançou um projeto em que a cidade de carbono zero 2025 e festejava os 50 anos de planeamento da mobilidade. Em Groningen toda a gente anda de bicicleta, quase não há um carro. Vai ser a primeira cidade do mundo carbono zero, uma cidade muito grande, que é algo muito interessante. E nós cá, o que é que nós víamos? Eu tinha tido um acidente na Rotunda da Boa Vista, a fotografia do meio é justamente o sítio onde eu tive o acidente mais à frente, vê-se na fotografia já de baixo, da esquerda, a do meio, em que eu saio da Casa da Música, nesta pista ciclável, vou completamente segura, quando andava há anos de bicicleta no Porto e nunca tinha tido nada, no meio do trânsito, então de repente aparece-me esta ciclovia, estive à vontade, começo a olhar para o ar e começo a andar. E o que é que acontece? Uma senhora sai do automóvel, abre uma porta, eu bato na porta, fui projetada e tive muito mal. E se eu não levava capacete, não estava cá hoje. Tive muito mal, tinha estado de coma. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não poderia continuar a ver ciclovias a serem assim desenhadas. Estas ciclovias não têm margem de segurança. Os carros estacionam, abrem as portas para cima da ciclovia. Ciclovias que terminam em paragens de autocarro, ciclovias que terminam no meio terminam em nada. Não há espaço. Há ciclovias com áreas tão apertadas que não são ciclovias nenhumas, não têm área para nada, carros depois estacionam em cima delas. Portanto, perante tal grande confusão, eu verifiquei que tinha que contribuir para se desenhar melhor as cidades em matéria de bicicletas, porque ou se desenha bem, ou então para fazer uma coisa qualquer, porque desenhar ciclovias não é abrir uma bobina de uma carpete e lançar pela bonita Boa Vista abaixo. No fundo é um bocadinho isto. O capítulo 1 fala da necessidade do planeamento da mobilidade, a importância da rede ciclável, a importância da rede ciclável ser uma rede integrada noutras redes, ser uma rede que vai estar integrada nos espaços e equipamentos públicos, nos espaços urbanos, nos transportes públicos, nos percursos cicláveis naturalmente, mas também nos percursos pedonais, na malha urbana, naquilo que é a estrutura ecológica, tão importante, como sabem. É importante perceber que há um conjunto de layers que nós temos que trabalhar e que não pode haver um técnico a fazer rede ciclável e outro a fazer a rede de transporte público, e outro a fazer a rede ecológica, e outro a fazer... Não dá. E isto por isso é que chama-se planeamento e nós temos que planear. E depois sim, são esse planeamento grande, a uma escala grande, que nos vai levar a um desenho mais urbano, aquilo que nós vemos que é, ok, temos a ciclovia, temos os percursos pedonais, temos que ter a zona para pôr o mobiliário, o que sobra, para pôr as próprias caldeiras das árvores. Outro equívoco enorme, os passeios são repletos de árvores, e depois as árvores crescem, as raízes saem, levantam as calçadas e é tudo um caos. Portanto, também conto com a vossa ajuda, quem está nesta área, de colocar as árvores para perceber e dizer, as árvores são muito importantes, mas os passeios são para os peões, não são para árvores. As árvores têm que ter outro espaço. E, portanto, ou temos espaço para tudo, muito bem, ou então não podemos ter árvores, não é? Ou se tivermos as árvores, temos que ter um espaço de coexistência em que já está toda a mesma cota e que o peão tem pelo menos um canal livre do 1,20 m, que é o canal obrigatório pelo lei, que do Decreto-Lei 163, 2006, de 8 de agosto, que eu quero aqui sublinhar, que é o Decreto-Lei das Acessibilidades, que eu gostava muito que nunca negligenciassem. Depois, portanto, como é que nós fazemos um plano? Fazemos uma análise territorial, temos que saber quais são os polos geradores, quais são os polos principais, os destinos, as origens, quais são as conexões que nós queremos privilegiar, a identificação dos pontos de conflito, que depois sim vai para a parte do trânsito para ser resolvido, e então sim define-se uma rede, e a rede depois tem o resultado final, que consoante a tipologia do percurso, o tamanho do percurso, nós vamos tomar decisões sobre se devemos introduzir um espaço canal partilhado, se é um canal segregado, se pode andar ao lado do carro, se vai estar numa linha verde, portanto, há um conjunto enorme de tipologias de percurso que têm que ser estudados. E é isso que faltou neste país, e é isso que eu pedia e que peço através, se não tiverem outro instrumento de método, outra literatura, que se quiserem podem ler o que está aqui e podem fazer o que está aqui, ou melhorar até, e também partilharem comigo essas ideias, porque um livro está sempre aberto, porque é um livro técnico. Eu entendi que nós teríamos 4 tipos de tipologias de percursos cicláveis, um deles que é o percurso ciclável completo, em que há uma pista ciclável em que não há atravessamentos, depois um corredor ciclável que anda e que partilha ao lado do automóvel, mas que não vai em canal próprio, mas o automóvel pode passar em cima desse circuito. Depois há um canal partilhado com o próprio automóvel, vai no mesmo espaço,
e por fim uma área ciclável que é partilhada com o peão. Para cada tipologia de pista, estamos aqui a chamar pista ciclável, eu dou vários exemplos de situações e explico qual é o dimensionamento, como é que se coloca, que tipologia de solução e, portanto, que definição de perfil. E é isto que realmente era muito importante para que não houvesse depois os acidentes. Se a pista ciclável tem que ser completamente segregada, até que bom se tivéssemos corredores verdes pelo meio, até porque é uma coisa complicada que também não está bem, que tem que ser resolvida, que é o ciclista à partida está a lutar contra as alterações climáticas, está a melhorar a questão do carbono no planeta, porém depois tem que levar com o dióxido de carbono dos carros que andam ao lado, que isso é outra coisa que realmente não está bem, daí que a importância dos corredores verdes são absolutamente determinantes nesta situação. Aqui aquilo que vos falei há bocadinho, do problema que é, se não houver este espaço de segurança de poder abrir uma porta e a pessoa poder ter um acidente, e portanto a importância que é num limite de tudo isto, a questão que grande parte das ruas vão ter que ter nas cidades, vão ter que ter canais partilhados, que não temos espaço, porque nós temos que dar espaço ao peão, temos que dar espaço para colocar os corredores de apoio de infraestrutura das árvores, das caldeiras, papeleiras, etc. E, portanto, depois normalmente falta muito espaço e então nós somos obrigados a fazer como está aqui, que é o sítio que tem o carro, também tem bicicleta. O que estamos a fazer em várias câmaras é para chamar a atenção aos condutores, pintamos no chão, estas imagens do lado esquerdo são de Lisboa, pintamos com linhas e colocamos também bicicletas pintadas para que o condutor saiba que aqui também passa a bicicleta e que aqui é o lugar e não pode buzinar ao ciclista. E depois a parte mais interessante, que é a partilha com o peão, mas que temos muitos problemas por vezes, que são as áreas mais partilhadas, tipo Santa Catarina, etc., que temos que ter aqui alguma atenção e que o novo Código da Estrada já veio agora, recentemente, introduzir sinalética como zonas de coexistência, etc., para que os carros saibam que têm que andar pelo meio dos peões, dos ciclistas, etc., e portanto dar termos as suas prioridades. Depois o livro também aborda os mecanismos de apoio ao próprio ciclista quando estamos perante vários territórios ou lugares de territórios com grandes inclinações. Sistemas técnicos, mecânicos, há vários trabalhos sobre o assunto. Há outro capítulo sobre o desenho das interseções, algo muito importante, tem sido sempre muita confusão, continua a haver muito trabalho errado no território e não pode ser também. Se já é difícil uma rotunda para os automóveis, imagina com bicicletas, numa altura em que ainda não temos essa cultura de mobilidade. E, portanto, numa altura em que não temos, convinha desenhar melhor no pavimento, porque também à medida que vai acontecer, como aconteceu no norte da Europa, hoje já temos muitas cidades que já nem sequer pintam as ciclovias, porque já estão habituados, já têm essa cultura e, portanto, isso já desapareceu. A sinalização é fundamental, ela é absolutamente determinante e nós continuamos a ver muitas ciclovias que não têm nenhuma sinalização, continuamos a ver ciclovias que são também papiões, que é uma coisa muito complicada e muito perigosa, diria, e também este sinal que surge muito recentemente, que é cada vez mais obrigatório começar a pensar em reservar áreas de coexistência, que serão áreas tipo de bairros, em que o carro passa a ser um elemento de mobilidade, como é passar um menino a jogar a bola ou como é uma pessoa a passar em cadeira de rodas. E, portanto, isto é uma sinalética recentíssima, que nós hoje já nos permite, através dela, estarmos mais à vontade para, em algumas situações das cidades, transformarmos áreas em áreas mais amigáveis e mais habitáveis e com estas capacidades de vivência urbana. Depois também fala de uma solução, de um problema que existe sempre, que são as soluções de pavimentos e as drenagens. Por vezes temos um bom projeto, temos uma boa ideia, temos um bom plano, mas depois temos o problema permanentemente de que se aplica mal os pavimentos, se fazem obras muito mal feitas, mesmo na construção de engenharia civil, toda nos sistemas de rega, nas permeabilizações, tudo isso e, portanto, também hoje nesta componente mais amiga do ambiente, da inovação toda ligada à questão não só tecnológica como ambiental, nós temos que progredir, temos que melhorar e, portanto, a importância dos pavimentos drenantes, etc. Tudo isto também é aqui aflorado, não de forma tão densa, mas pronto. O caso da iluminação, de novas experiências que temos vindo a fazer, de verificarmos que as cidades têm sempre iluminação para os automóveis e nunca têm para os passeios, nem para as ciclovias, quando as ruas não precisavam, porque os carros têm lâmpadas, têm as luzes, como sabem, próprias, e portanto
também aí parece que é um bocadinho tudo ao contrário, e esses pigmentos que estão agora a colocar em alguns materiais para que, com são solares e para que durante o dia, com o luz solar, possam guardar na sua reserva algumas possibilidades de iluminação para se transformarem durante a noite e podermos também criar aqui alguns efeitos cênicos muito interessantes, que também vivemos deles a nível do ambiente e da paisagem urbana noturna. E depois as zonas de descanso muito importantes. Este é o projeto da cidade de Guimarães, que também coordenei este projeto, das ciclovias de Guimarães, em que todas as áreas de estadia são os grandes corações de Guimarães, porque depois também cada sítio onde estamos a projetar ciclovia, nós vamos criando uma marca própria relacionada com a identidade da cidade, da vila, né? E portanto fomos associando sítios muito engraçados, criamos estas oficinas que estão espalhadas por vários pontos de Guimarães para as pessoas que andam de bicicleta poderem arranjar as suas bicicletas, terem as ferramentas todas necessárias, as zonas de descanso, as zonas de medições de qualidades do ar, etc. E também de grande acompanhamento, não só para o movimento casa-trabalho, mas também de lazer, não obstante querer aqui dizer que todas as políticas urbanas hoje vão no sentido dos parques, das ciclovias para movimentos casa-trabalho e casa-escola. São esses que são os responsáveis por grande parte das partículas que vão para o ambiente. Os parques de estacionamento é outro capítulo que estamos a trabalhar cada vez mais, temos vários casos já colocados aqui em Portugal, todos os dias estamos a tentar ir buscar lá fora ideias mais interessantes para colocar em parques, e pronto, e vamos tentando resolver, porque acreditamos que realmente as bicicletas comecem a surgir cada vez mais. E o sistema de bike sharing é a grande aposta das cidades. Estas imagens são de Vila Moura, foi a primeira vez que fizemos o sistema de bike sharing em Portugal. Nós têm todas um design próprio, estão todas agarradas do ponto de vista tecnológico, agrafadas a vários pontos, espalhadas por toda a Vila Moura, são muitos os lugares de estacionamento, e posso dizer que é uma coisa muito engraçada, porque Vila Moura nos últimos 10 anos vem cada vez mais aumentar o nível de residência, transformar-se numa área já residencial, ao contrário do que muitos possam pensar, por ser uma área com um clima fantástico, em que também muitos nórdicos começam a vir para Portugal viver e querem viver lá também, e começaram a andar de bicicleta. E como também está, e sabemos que está muito assente no turismo, e o turismo precisa de mão de obra, está cada vez mais a haver mão de obra para os serviços de hotelaria e restauração aí de bicicleta. E aquilo que vos posso dizer é que neste momento começamos a ter horas de ponta, que é uma coisa engraçada, porque os próprios instrumentos que estão de medição, que foram colocados ao longo das ruas, estamos a dar cálculos fantásticos que nós estamos a analisar para tomar medidas de planeamento. Portanto, aí já é depois a prática e a monitorização do sistema a dar essas medidas de planeamento. E pronto, e termino com estas imagens incríveis de Groningen, que foi, então, como disse, a cidade, eu acho que foi a última cidade que eu viajei. Não, ainda fui a Madrid em janeiro do ano passado, mas foi Groningen no final de 2019, onde estive lá a fazer uma formação justamente na área dos modos suaves e a trabalhar no planeamento da mobilidade urbana, e onde tirei estas imagens incríveis de todas as multiplicidades de vivências de bicicleta, em que, como é possível ver, não são pessoas mais feias nem menos feias, não são as mais ricas nem as mais pobres, não são as mais gordas nem as mais magras, são todas, sem exceção, cada uma à sua maneira, quase que inventa a sua própria bicicleta. E a cidade, eu quando cheguei lá estava admiradíssima, porque a cidade foi um domingo, não tinha trânsito, e eu pensei, pronto, realmente é que nós em Portugal, ao domingo não há trânsito. Pois bem, na segunda-feira também não havia nada. Era exatamente a mesma coisa. Há muito boa rede de transporte público, sim, que estão sempre a passar, mas toda a cidade está à mesma cota e é toda a gente a andar, não é tanto como em Amsterdão, acho que aqui o transporte público está muito mais presente e a mobilidade pedonal também, acho que há muito mais regras, também a cidade é mais pequena, mas de facto há uma relação muito grande entre a mobilidade e a cidade, e ficam a saber, há 50 anos que se estuda as doenças e a saúde pública em Groningen, e à medida que se foi implementando o planeamento da mobilidade numa transferência de modos de automóvel privado para os modos suaves, nós temos cada vez mais população saudável, com menos problemas de saúde, daquelas que há bocadinho aqui indiquei. E por isso, com casos destes tão práticos e onde chove, onde é frio e há neve, eu termino dizendo que acredito mesmo que com a ajuda de todos, com a vossa ajuda, com a ajuda das pessoas que me estão a ouvir e que trabalham nas diferentes estruturas do nosso país, acredito que poderei dizer que nós poderemos ter ainda um sonho
que é as nossas cidades, as nossas vilas, as nossas aldeias, passarem a ser vividas por crianças. No dia que nós tivermos meninos a brincarem à macaca, a jogarem a neca, sem terem os pais em cima e poderem sair do carro dos pais, nós vamos perceber nesse dia que então sim, nós temos uma cidade com qualidade de vida urbana, que a mobilidade urbana sustentável é determinante para essa qualidade de vida e para a saúde, e que o planeamento, em particular o planeamento do território e o planeamento da mobilidade, são se calhar efetivamente os coletes salva-vidas para resolver cidades mais amigas e mais saudáveis. Eu termino, vou tentar sair da minha apresentação,